E agora, tá saindo? Tá, pode continuar. Pronto. Então, como vocês estão vendo aí, sou Silvana Alves, sou teóloga, psicóloga clínica e palestrante, trabalho com atendimento presencial e online. Esse aí é o meu WhatsApp, caso alguém tenha algum interesse, né? Nós estamos nesse momento pandêmico, trabalhando online, no conforto da sua casa. E eis a grande pergunta, né? O cristão pode ter depressão? Essa é uma pergunta que ela não apenas se refere ao momento atual agora, mas é uma pergunta que é feita por muitas pessoas e questionada por muita gente durante muito tempo. Durante muito tempo. E o que é que nós podemos, como é que nós podemos, na verdade, responder a essa pergunta? De qual forma nós podemos responder e entender se sim ou se não? Primeiro, depressão não é ausência de Deus. Muitas vezes é excesso. Por que eu digo que depressão não é ausência de Deus? Porque para a pessoa estar deprimida ou não, independe da sua espiritualidade, mas ao contrário, a espiritualidade pode ajudar essa pessoa a vencer a depressão, muitas vezes, e hoje em dia isso já é comprovado cientificamente. E por que muitas vezes a depressão é excesso de Deus? Quando nós espiritualizamos muito as coisas e esquecemos a nossa essência, quem nós realmente somos. Às vezes colocamos Deus em todos os espaços e queremos que Deus faça o trabalho que é nosso fazer. E isso atrapalha muitas pessoas. Quando nós temos um excesso de uma sintonia da espiritualidade. No texto de Gênesis 2:7 vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A primeira questão que nós vemos nesse texto, quando a Bíblia está falando de homem, esse é uma palavra genérica. Homem no sentido, não propriamente de Adão, mas no sentido de seres humanos, ok? Então, Deus, ele formou o ser humano do pó da terra. E ao soprar o fôlego de vida, a nefesh ou neshamá, esse homem deixou de ser apenas um boneco, vamos dizer assim, alguém sem nenhum tipo de consciência, e passou a ter a consciência e se tornou alma vivente. Primeiro ponto que nós devemos entender é que todos os seres humanos são formados da mesma base de formação. Todos os seres humanos têm alma, corpo e espírito. Todos os seres humanos, para nós que acreditamos no criacionismo divino, todos nós fomos criados por Deus e todos nós fomos criados de uma mesma e de uma única essência. Então, todos nós, para que fosse constituída a vida nesse ser inanimado, que até então era, precisou receber de Deus a vida. Então, todos nós somos fruto da nefesh. Todos nós somos fruto do Espírito que dá a vida. Então, portanto, todos os seres humanos são constituídos da mesma essência. Você pode dividir essa essência em tríplice: corpo, alma e espírito. Ou você pode ser dicotômico: alma,
e espírito e corpo e alma, ok? O Solomon, ele foi um homem que passou por um processo de depressão profunda, e ele terminou escrevendo um livro sobre o assunto. E na página 15, eu trago a citação dele que diz assim: mesmo pessoas que se apoiam em uma fé que ele promete uma existência diferente no além, não podem evitar a angústia neste mundo. O próprio Cristo foi o homem dos sofrimentos. O que é que ele está querendo dizer? Que mesmo nós que somos cristãos, não podemos evitar em nossa vida a angústia, porque todos os sofrimentos negativos e positivos, todos os sentimentos que nos colocam para cima e todos que nos colocam para baixo, é inerente à vida. Todo ser humano, independente de uma promessa que depois da morte se vai existir diferente, que é a nossa crença, por sermos cristãos, todos não podem evitar a angústia. Nós não podemos evitar a tristeza, nós não podemos evitar a angústia, nós não podemos evitar a dor. Muitas vezes nós podemos evitar o sofrimento, mas isso não significa que nós iremos conseguir, muitas vezes, a evitar o sofrimento. O próprio Jesus, personificado em carne, ele sofreu. Sofreu várias vezes antes da cruz. O próprio Jesus sentiu angústia, o próprio Jesus sentiu tristeza, o próprio Jesus sentiu dores na sua alma, quando muitas vezes olhava para Jerusalém e viam como um rebanho sem um pastor. Quando foi ressuscitar o Lázaro, ele chorou. Quando muitas vezes estava em oração, ele se agonizava quando ele orava ao Pai. Então, o próprio Cristo, personificado em homem, ele foi constituído da mesma essência de nós. E aí é que nós começamos a entender se o cristão pode ou não ter depressão. E a partir dessa figura da criação narrada, e a partir dessa figura de Cristo, nós começamos a entender que o cristão pode ter, sim, depressão. Porque a depressão, ela é uma doença. E como doença, nenhum de nós estamos distante de sermos atingidos por ela. Ninguém pode dizer, eu não vou ter gripe. Ninguém pode garantir que não vai ter gripe. Como ninguém pode dizer, eu nunca vou ter depressão. Ninguém vai garantir. Vai ter pessoas que, claro, vão viver nessa terra sem ter depressão. Mas vai ter angústia, vai ter dor, vai ter sofrimento. Tem pessoas nessa terra que o seu organismo vai ser tão forte que pode dizer, eu nunca tive uma gripe. Mas porque a sua imunidade é resistente. Mas se não fosse, ela teria a gripe. E vai ter pessoas que vai dizer, eu tive gripe várias vezes. E assim por diante. O que é depressão? Afinal de contas, o que é depressão? Trazendo uma fala mais científica, transtornos disruptivo do humor. O que é depressão? Depressão é um transtorno mental, caracterizado por uma tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas. Guardem essa palavra, prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Antigamente, há uns séculos atrás, os gregos que
trouxeram, né, a noção da depressão, e eles se baseavam, não apenas os filósofos, como os médicos, na questão dos 4 temperamentos. E a depressão era vista como uma tristeza profunda. Só que quando a ciência ela vai se evoluindo, ela vai descobrindo que novos elementos que novos elementos são vistos em uma enfermidade. Então, depressão não é apenas tristeza. Depressão é uma série de emoções que estão dentro da alma ou do psique daquela pessoa e que não apenas traz um transtorno para a sua vida, como também traz um transtorno para a sua família. Né? Então, esse conceito de depressão vem da Organização Mundial de Saúde. O prazo mínimo é 2 semanas de persistência nos sintomas, que nós vamos ver esses sintomas, uma questão de persistência. A dor é a nossa primeira experiência de desamparo no mundo, e ela nunca nos deixará. Por que ele diz que a dor é a primeira experiência de desamparo no mundo? Porque uma criança, quando ela está no ventre, ela está completamente protegida de tudo. Quando ela sai daquele ambiente que é propício a ela, a primeira atitude que a maioria das crianças tem é chorar. Porque alguém tirou ela de um lugar confortável. E isso traz uma dor para ela. Não necessariamente que ela se sinta desamparada. Isso aí vai se desenvolver na sua infância, devido às relações familiares que ela vai constituir com a sua família. Mas o nosso processo existencial, ele é a linha da vida. O nosso processo existencial é igual essa linha que vocês estão vendo aí embaixo, que é aquela linha da vida que se apresenta em um monitor de hospital. A nossa sensação de vivência, a nossa sensação que nós estamos vivos, e isso não significa a sensação de estar vivendo. Estar vivendo e percepção de estar vivo são 2 coisas completamente diferentes. A linha da vida, ela nos dá percepção de que estamos vivos. E qual é a característica base da linha da vida? É esse altos e baixos, altos e baixos. É como se nós estivéssemos vivendo em elevações. Estamos altos e baixos, altos e baixos. Essa dará a sensação. E você pode perceber esses altos e baixos da maneira que você se percebe emocionalmente na sua vida. Você pode estar hoje triste, amanhã você pode estar mais ou menos, você pode passar dias de alegria, você pode ter momentos prazerosos que lhe trazem felicidade, mas você também tem momentos de experiências difíceis, problemas que você tem na sua vida, que você tem no seu trabalho, e muitas vezes esses problemas que nós temos na vida causam em nós uma experiência de desamparo no mundo. É como se nós nos sentíssemos só em meio a uma multidão. É como se estivéssemos rodeados de amigos, de familiares, estivéssemos produzindo no nosso trabalho, mas aquela situação que ainda não foi vencida por nós, nos dá uma sensação de desamparo no mundo. É igual pessoas que dizem que estão no meio de uma multidão,
mas se sentem só. É como se ela se sentisse desamparada emocionalmente, devido àquele período de altos e baixos que está passando na sua vida. Então, a dor, o desamparo, a tristeza, a angústia, os problemas que vêm sobre nós, todo esse arcabouço de situações fazem parte da linha da vida. E a linha da vida, eu repito para vocês, nos dá a sensação de que nós estamos vivos. Porque viver é muito mais além de tudo isso o que eu falei aqui. O estado depressivo sugere para a pessoa que essa percepção sobre viver pode fazer parte de uma ilusão. Enquanto a linha da vida nos dá a percepção de que nós estamos vivos, todas as problemáticas na vida podem nos levar a ter uma percepção que a nossa vida é uma ilusão. E você vai perceber muito mais isso quando você está passando por uma situação, por um problema, que ele é muito custoso e que ele é difícil de resolver. O colapso, por mais abrupto que possa parecer, é a consequência cumulativa da decadência. Ou seja, nós, seres humanos, muitas vezes acumulamos muitas coisas em nossas vidas. Problemas são para serem resolvidos. Por mais difícil que o problema lhe seja, por mais custosa emocionalmente que aquela situação lhe seja, por mais angústia que você viva naquele momento, por mais situação que você olhe ao redor, que você ore, que você busque a Deus, e você não vê saída diante de você, por mais que você se encontre no labirinto, nós não podemos acumular problemas, porque problemas acumulados ativam transtornos psíquicos. Quanto mais nós resolvemos os nossos problemas, nós começamos a entender que a vida não é uma ilusão. Que viver é prazeroso, que viver é bom. E isso nos mobiliza a ter força para resolver as situações que muitas vezes vêm sobre nós, que nós nem pedimos para que venham. E é isso que o Salomão está querendo dizer. O colapso, por mais abrupto que possa parecer, ele é uma consequência acumulativa da decadência da nossa vida. E vida decadente se dá justamente por acumulações de situações em nossa vida, em nossa família, no nosso trabalho, na nossa rede social. Seres humanos são sociáveis. E essa pandemia está nos mostrando isso muito mais de perto. Que nós precisamos do contato com o outro para nos sentir bem. Para se considerar uma pessoa depressiva, o que eu posso entender que fulano está depressivo? Todos esses sintomas, que são sintomas que você está vendo aí, pode ser uma reação, eu vou falar sobre isso nos próximos slides mais ou menos, pode ser uma reação de situações não resolvidas em sua vida.
que parece para você que resolveu, mas só vai acumulando. Eu gosto sempre de dar um exemplo, quando eu falo em depressão, que esse copo aqui, eu já bebi água nele, mas vamos supor que o copo está cheio. E essa água aqui é o acúmulo dos problemas que não foram resolvidos, que você tem a impressão que eles não existem mais, mas eles estão todos acumulados na sua alma. E aí, de repente, vem uma pandemia. E você começa a ouvir que você não pode visitar aquele amigo seu, que quando você conversa com ele, você se sente bem. E, pela falta do seu direito de ir visitá-lo, você ativa um transtorno depressivo. Aí você vai dizer assim, a pandemia me deixou depressivo. Não foi a pandemia que ele deixou depressivo. Foi a água no copo. O copo é a sua alma, é o seu emocional, é a sua psique. A água são os problemas. E o pingo a mais é apenas o ativador de uma depressão. Se o copo estivesse vazio e aquele pingo caísse, não faria nenhuma diferença. Você ia saber lidar muito bem com a ausência do seu amigo, das conversas. Mesmo que isso lhe causasse uma saudade, mas você saberia. Mas se o seu copo está cheio de problemas que não foram acumulados, vai chegar uma hora que a conta chega. Quando a conta chega, muitas vezes é da forma que nós não queremos que ela chegasse. Mas como nós podemos reconhecer uma pessoa depressiva? Ou como nós podemos nos reconhecer dentro desse processo depressivo? A depressão, ela é um transtorno emocional. E o que mais causa nesse transtorno emocional é a chamada desregulação do humor. É a desregulação do humor que causa a tristeza, que causa a angústia e que causa tudo isso que está aqui e que nós vamos falar. O humor deprimido deve estar presente na maior parte do dia, além de estar presente em quase todos os dias. Olhe bem, nós temos alguns neurônios. Quando eu estudava neuroanatomofisiologia, eu ficava encantada com a aula. Por que me encantava? Porque eu olhava para mim e eu dizia, meu Deus, eu tenho tudo isso dentro de mim. E a gente tem tanta coisa dentro da gente que a gente não se dá conta de que nós precisamos cuidar de tudo o que Deus colocou dentro da gente. Precisamos cuidar do nosso órgão, como precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Dopamina, serotonina e neurodopamina ou neuroserotonina são 3 neurônios ou 3 reguladores de humor. Esses 3 reguladores de humor, eles são extremamente necessários para você se sentir feliz, para você se sentir satisfeito, para você se sentir alegre, para você se sentir em paz, para você se realizar, sentir a sensação de realização
na sua vida. Só que esses neuroreguladores, eles precisam estar funcionando perfeitamente bem. Ele precisa estar funcionando igual o sorriso de uma criança. E quando você fala com ela, com aquela vozinha de criança, ela dá aquele sorriso. Porque aquilo faz bem para ela. Deus, quando ele nos fez perfeitos. E eu não vou entrar se isso é consequência do pecado ou não, porque não é a nossa palestra aqui. Deus, ele nos fez perfeitos. E ele colocou esses reguladores de humor para nós sentirmos prazer na vida. Para você sentir prazer em conversar com seu amigo e sair de lá alegre e satisfeito. Acúmulo de problemas não resolvido vai interferir na produção desses 3 reguladores. Sabe o que é que vai? Como é que interfere? Baixa a produção. Se, por exemplo, um exemplo aqui, esses reguladores de humor produzissem na sua vida uma energia psíquica e emocional de 90%, ele passa a produzir 40%. O que é que vai acontecer? Baixa no seu humor. E através dessa baixa no seu humor, vai começando a interferir em outras situações na sua vida. Com a baixa de humor, a primeira coisa que vai acontecer é a falta de prazer. Você vai perder o prazer em viver. E você vai ter só a sensação de que você está vivo e não vivendo. Então, o humor deprimido vai interferir nisso tudo na sua vida. E você vai ter uma baixa produção e vai ter uma baixa capacidade de sentir prazer. Prazer. Com essa alteração no humor, você vai ter a demência do sono ou insônia, ou fadigas frequentemente. Ou você pode ter a insônia, que é a falta do sono, a desregulação do sono, ou você vai também dormir demais. Olhe bem que há uma desregulação que não apenas está nos reguladores de humor, como vai para todo o seu sistema de produção no seu cérebro. Então, você vai ter a demência do sono, que é a insônia ou fadigas, vai se sentir cansado frequentemente, porque não vai estar dormindo. Com isso, o seu corpo não descansa, e a partir do seu corpo não descansar, você vai ter queixas frequentemente. A desregulação do humor vai trazer tristeza persistente. Se não há prazer, há desprazer. Se não há alegria, há tristeza. Também vai lhe dar queixa somática. Você vai ter reações no seu corpo. Você vai sentir fadiga. Você vai sentir dores no corpo. Você vai sentir sudorese. Você vai muitas vezes sentir palpitações no seu coração. E aí tem uma série de questões somáticas. A somatização é a forma que, quando a sua alma está doente, ela precisa sair de alguma forma. Se ela não sai sendo cuidado por você, ela vai sair através do corpo.
Imagine o seu corpo cheio de furúnculos. Dói, incomoda. A somatização emocional é a mesma coisa. Então, você vai ter reações no seu corpo que pode até você achar que é algum tipo de doença, mas que não é. É a reação emocional do seu corpo, porque aquilo que não está bem precisa ser fluido, precisa sair. Perda de interesse ou prazer em qualquer das atividades. Ou seja, uma pessoa que amava ir para os cultos. Na depressão, ela não vai ter interesse de ir para o culto, porque aquele lugar não dá mais prazer a ela. Porque desregulação do humor. Aí você vai lá, vai orar, você vai clamar, você vai animar, e não vai adiantar muita coisa. Ela pode até lhe acompanhar naquele dia, mas no próximo culto ela não vai estar. Porque não é que a pessoa não queira ir, é porque está havendo uma desregulação do humor. E havendo a desregulação do humor, vai haver uma perda de interesse por coisas que ela mais ama. Aí ela não vai conseguir mais interagir na igreja, ela vai ter dificuldades de trabalhar. E quando eu falo dificuldade de trabalhar, não é apenas ir trabalhar, mas ela vai ter dificuldade de produzir. Porque tudo para aquela pessoa se torna penoso, se torna fadigante, se torna um peso entre si. Mudança no apetite, ou para comer menos ou para comer mais. E a diminuição da energia. Energia essa que Freud chama de libido, que é a energia psíquica que nos move para fazer tudo aquilo que precisamos. Por exemplo, para eu preparar esse slide para vocês, eu empreguei energia. E para eu estar aqui dando essa palestra, eu estou empregando energia. Uma outra coisa que você vai ver muito em quadros depressivos, sentimento de desvalor ou de culpa. A estima da pessoa vai lá para baixo, porque, de novo, desregulação do humor. Acúmulo de problemas, acúmulo de situações leva a pessoa a estados também deprimidos. Então, ela vai ter uma baixa estima, que ela vai achar que ela não serve para nada, que ela vai achar que ela é inútil, que ela vai achar que a vida dela é uma porcaria, que ela vai achar que ninguém gosta dela. Aí vem a culpa. Ah, minha família está sofrendo por causa de mim. Eu estou brigando com meu pai, eu estou nervoso, eu estou inquieto. Eu estou brigando com a minha mãe, eu estou brigando no trabalho. A minha família está um caos por causa de mim, vem um sentimento de culpa. Além dela se desvalorizar, vem um sentimento de culpa. E isso aqui, além de todas as outras, é uma das coisas mais complicadas no processo depressivo, porque daí é que vem os pensamentos de suicídio. Porque se a vida não tem valor, eu não tenho valor, eu sou culpada por essa situação, a pessoa entende que a solução que ela precisa dar na vida dela é morrer. Porque todo mundo está livre e ela também está livre daquele mal. Dificuldade para pensar, se concentrar ou tomar decisão. Não se cobra coisas de uma pessoa deprimida, porque ela está incapaz de fazer. O que acontece? Pensamentos recorrentes, morte ou ideação suicida. Que nessa ideação, são as ideias que a pessoa tem de suicídio, ela pode criar planos ou também tentativa de fazer o suicídio. Ok? E prejuízos profissional, social e familiar. Como eu disse, vai ter uma baixa produção de trabalho, ela não vai conseguir se socializar com as pessoas e vai também interferir no movimento familiar. Se essa família é uma família estabilizada, isso vai mexer na relação familiar
por causa da depressão. Fatores que precisam ser observados. Isso aqui é outra coisa que nós precisamos observar e entender que todos nós estamos inseridos nesse quadro, em qualquer um desses quadros. Todos nós. Todos nós. Primeiro, temperamentais. A probabilidade de indivíduos desenvolverem episódios depressivos em resposta a eventos estressantes na vida. Silvana, o que é eventos estressantes? É tudo aquilo que está diante de você que você não consegue dar conta, que você não consegue resolver. Porque a gente tem uma ideia de estresse, é só nervosismo. Não. Estresse é uma resposta orgânica do indivíduo que reflete no seu corpo e na sua psique. Só que episódio depressivo em resposta a eventos estressantes são eventos, situações, ciclos que nós passamos em nossa vida que requer que requer empreender mais energia para resolver aquelas situações e que nós muitas vezes não fomos de alguma forma preparados para resolver na vida por nossos pais, por aquelas pessoas que exercem vamos dizer assim, uma autoridade sobre nós, ou até nós mesmos. É por isso que eu volto ao início dos slides. Depressão nem sempre é ausência de Deus, pode ser excesso. Porque nós, infelizmente, muitos cristãos têm uma santa mania de invocar Deus para que Deus resolva tudo na sua vida. E existem coisas que é nós. Deus ele vai intervir naquilo onde nós não temos capacidade de intervir. E nós estamos o quê? Não gastando essa energia de maneira positiva e terminamos vivendo episódios depressivos. Ambientais, experiências adversas na infância, principalmente quando existem múltiplas experiências de tipos diversos. Muitos começam a ativar a depressão com 9, 10 anos. E tem crianças que a família é tão... O ambiente familiar é tão nocivo que tem crianças que com 4, 5 anos já ativam depressão na sua vida. Eu conheço uma pessoa que na sua adolescência ela entrou em um quadro de depressão severa, que é o último estágio da depressão. O pai dela, alcoolista, e ela teve que muitas vezes pegar o pai na rua, trazer para dentro de casa. Porque a mãe não aguentava mais fazer isso e mandava ela fazer. Então, ela foi colocada sobre ela uma carga na infância muito grande. Que, se eu não me engano, se não me falha a memória, quando ela chegou com 16 anos, ela ativou uma depressão. E quando eu conheci ela, quase 50 anos, ela estava em um quadro de depressão severa. Que esse quadro de depressão severa dela já é crônico. Completamente crônico. Aí só Deus para poder restaurar a saúde dela. Genética fisiológica. Os familiares de primeiro grau de indivíduos com transtorno depressivo têm risco 2 a 4 vezes mais elevado de desenvolver a doença que a população em geral. O que é que está dizendo aqui? Que depressão também é carga genética. Quem são nossos familiares de primeiro grau? Nossos pais. Nós trazemos, muitas vezes, essa carga genética, se os nossos pais herdaram dos seus familiares de primeiro grau. Então, nós não queremos saber
se nós temos essa carga genética, até que desative em nós. E quando se vai para um tratamento de depressão com o psiquiatra, ele vai fazer uma anamnese, que é a entrevista inicial, e ele vai começar a coletar muitos dados com relação à sua vida, ao seu trabalho, à sua infância, se alguém na família já teve, como é que foi, qual foi o tipo de depressão que alguém na família já teve. Ele vai fazer esse levantamento todo para entender de onde foi que veio esse estado depressivo na sua vida. Vou deixar aqui só um pouquinho, já estou terminando. É interessante entender que cristão também fica depressivo. É interessante entender que nós somos feitos de uma única essência. E todos os indivíduos têm probabilidade de sim e de não. É interessante entender que cuidar da nossa alma é uma forma de nos proteger de uma depressão, seja leve, seja moderada ou seja severa. Eu vou tirar aqui e voltar lá para... É interessante nós entendermos que, independentemente se nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos sujeitos a praticamente todas as coisas que ocorrem nesse mundo. Um cristão com depressão, ele não está endemoniado. Um cristão com depressão, ele não está possesso. Um cristão com depressão, ele está doente. E a partir do momento que ele está doente, Deus deixou na terra pessoas capacitadas para ajudar essa pessoa na sua doença. Quando você tem um problema cardíaco, você vai para onde? Para o cardiologista. Quando você tem um problema neurológico, você vai para onde? Para o neurologista. Quando você está com a sua pressão lá em cima, você vai para onde? Para o clínico. Eu fui obrigada a cuidar de minha pressão, porque a minha família toda tem histórico de pressão alta. E eu estou fazendo tratamento para poder regular a minha pressão arterial. Quando você, mulher, está com um problema ou no seu ovário ou no seu útero, você vai para onde? Para o ginecologista. Quando um ser humano, não vou nem dizer agora cristão, quando um ser humano está passando por um processo depressivo, ele vai para os dois lugares. Ele vai para o psiquiatra. Psiquiatra não é médico de maluco. Esqueçam isso. Tirem isso na sua cabeça. Psiquiatra é um médico habilitado para lidar com a saúde mental das pessoas. E a farmacologia vai interferir na regulação daqueles neurotransmissores que eu falei. Aí você vai tomar remédios para poder fazer com que esses neurotransmissores produzam aquilo que eles não estão conseguindo produzir. E você vai ficar, é o que nós chamamos na linguagem da saúde, você vai ficar estabilizado. Você vai ter o seu humor de volta, você vai ter o seu prazer de volta. Até que vai chegar um dia, dependendo da sua condição de depressão, vai chegar um dia que o médico vai passar pelo desmame. Ele vai começar a diminuir os remédios até tirar. Certo? E você vai precisar também de um psicólogo. Porque você não vai chegar no psiquiatra e vai contar as suas queixas. E o psiquiatra não vai lhe dizer, não vai lhe orientar. O psicólogo está ali para poder lhe orientar, para poder lhe ajudar, para poder fazer você atravessar a ponte. E vencer mais esse problema. E vencer mais essa doença, vamos dizer assim, na sua vida.
Então, o cristão pode ter depressão? Pode. O cristão tem depressão? Tem. O cristão não está endemoniado, o cristão não está possesso. Ele está passando por um processo de enfermidade mental. E que tem 2 profissionais na Terra que Deus deixou para ajudar: psiquiatra e psicólogo. Psicólogo não trabalha com maluco e psiquiatra também não trabalha com maluco. Todos os 2 trabalham com pessoas que estão passando por um momento difícil na vida, que não sabe lidar com este momento. Eu vou parar por aqui, porque eu já falo muito, né? Se deixar aí, eu vou, meu irmão, até amanhã. Então, eu vou abrir espaço para quem quiser aí, se já fizeram alguma pergunta, para quem quiser fazer a pergunta, vocês fiquem à vontade. Esse assunto é muito vasto. Eu não daria para, nesse momento, falar muitas coisas, tipo de depressão, como trabalhar, porque realmente, senão aqui é muito longo, certo? Mas eu espero que aquilo que eu passei para vocês tenha ajudado vocês um pouco a entender sobre essa enfermidade. Irmã Silvana, paz do Senhor, boa noite. Queria fazer uma pergunta, irmã. A depressão pode ser também dar início através de um gatilho emocional, de algum medo ou de alguma situação que a pessoa tem receio de viver e através disso a depressão começa a dar sinal na própria pessoa? Pode, tudo pode ser um gatilho. Lembre do exemplo do copo cheio, né, que eu dei. Então, gatilho pode ser uma gota d'água. O medo pode ser um gatilho. Emoções reprimidas, desejos reprimidos pode ser um gatilho. Então, tudo isso pode ser um gatilho que vem, que cai, né, na pessoa e chega a um ponto que ela não consegue mais segurar a barra. Então, é como se você estivesse segurando algo para você não ultrapassar. Só que chega naquele momento, a corda rompe. E aí, em vez de você ultrapassar, você cai de vez, porque você não aguenta. Agora, existe 3 níveis da depressão, né? Cada nível, que é o leve, moderado, severo, vai agir de uma forma. E aquela história, só uma coisa que eu queria passar aqui para vocês, as pessoas, esse termo depressão se popularizou no senso comum. Aí as pessoas dizem assim, hoje eu estou deprimida. Você está triste? Você não está deprimida? Você pode ficar 2 dias triste, no terceiro dia você está bom, você está de pé, você está de bem com a vida. Tudo existe um período e critérios para se estabelecer se a pessoa está de depressão ou não. Né? Pegou muito no senso comum isso. Mais alguém? Boa noite. Boa. Paz do Senhor. Paz. Meu nome é Tânia Regina, sou da Igreja Batista aqui em Camaçari, sou convidada da irmã Selma Barbosa, essa irmã abençoada. Então, eu já passei por depressão, né, no ano de 2008, mais ou menos, 2007, 2008, a irmã Selma, ela acompanhou de perto esse processo, ela e mais um casal de irmãos, né, na época eu morava em Águas Claras, e eu sofri muito com esse preconceito, né, não por parte da irmã, é claro, né, mas de algumas pessoas que acham que como você colocou aí, Silvana, no começo, algumas pessoas que acham que a depressão é a ausência de Deus, né, tá em pecado, tem alguma coisa que não está errada, é a falta de fé, muito isso, falta de fé. Eu sofri muito com isso, de dizerem que minha fé era pouca, que era falta de fé. E até a possessão demoníaca também, que existem algumas linhas de abordagem que até dizem que a pessoa está possuída. Então, até eu consegui entender, né, tudo isso que foi explicado aqui, foi um sofrimento muito grande para mim, porque eu me sentia culpada por estar deprimida, né? Me sentia com culpa, além de estar deprimida, me sentia culpada, porque era pouca fé, era demônio, era tudo isso que vinha em cima da pessoa, né? A ausência de Deus. E hoje eu vejo que, como foi colocado aí, são questões também de neurônios, né? Neurônios, mudanças, né? Mudanças que podem causar não só isso. Agora, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a depressão, ela dura para sempre? Existe cura? Porque eu já ouvi de alguns médicos dizendo que a depressão não tem cura.
Qual, na sua opinião, o que é que você acontece? O que é que pode acontecer? Se é exagero por parte dos médicos ou realmente é algo... Porque eu já ouvi psiquiatra dizer que depressão não tem cura, que é algo controlável, né? Que fica controlado. O que é que você acha, na sua opinião? Bom, eu vou dar a minha opinião. Existem três tipos de depressão. Existe a leve, a moderada, a severa. A depressão, como qualquer outra enfermidade, quanto mais você se reconhece com aquela enfermidade e procura o atendimento médico mais cedo, a probabilidade de você ter a cura dela é maior. Por exemplo, uma pessoa que está no estado leve são estados iniciais, né? A pessoa consegue sair para trabalhar, a pessoa pode estar passando, ela não tem tanta ideação suicida, ela pode fazer algumas atividades, mesmo que ela não tenha prazer, mas ela consegue fazer algumas atividades, mesmo com dificuldade, ela vai conseguir se mobilizar. Agora, quando a pessoa, por exemplo, está no estado moderado, severo, que ela começa o tratamento dela, aí já fica mais difícil, e aí eu concordaria com o profissional, não tem cura, certo? Quando a pessoa vai, no início, que o médico vai passar o remédio, é bom também reconhecer, sua pergunta agora me fez lembrar disso, é bom reconhecer o ambiente que a pessoa vive. Né? Quanto mais o ambiente é pesado, quanto mais o ambiente é hostil, quanto mais o ambiente vamos dizer assim, é estressante, mais vai aumentar a probabilidade de um tratamento mais longo. Mudar o ambiente, mudar também a questão da vivência também é importante isso. Contribuir para que aquele medicamento faça efeito. Então, quanto mais se reconhece o estado que está, procura um profissional mais rápido, melhor. Por exemplo, a pessoa no estado inicial, ela pode procurar apenas um psicólogo. Agora, se o psicólogo perceber que está agravando, ele vai encaminhar, sim, para o psiquiatra, entendeu? Porque tem pessoas que estão no estado inicial, vai para o psicólogo e consegue se levantar da situação, consegue se regular, consegue sair dessa enfermidade. Agora, se a pessoa não reconhece e vai se agravando, quando vai para o psiquiatra, muitos estão no estado que vai ser tratamento até morrer. Boa noite. Boa. Boa noite. Silvana, tudo bem, Silvana? Tudo bem. Parabenizar. Eu não estou ouvindo direito. Eu quero parabenizar, né, a associação por essa linda palestra. Eu era ignorante a respeito. Eu passei por situações difíceis, uma cirurgia, e após a cirurgia, o meu médico me encaminhou para uma psicóloga. Eu, na ignorância, falei para ele, eu não preciso de psicólogo, o meu psicólogo é o Deus, né? Então, foi uma ignorância que agora você me abriu o entendimento. E não é maluco psicólogo, não é para, sabe, é para tratamento da mente da pessoa. Então, eu estou assim, muito, muito alegre por essa palestra. E eu queria colocar a situação de uma mãe do embaixador do rei. Sempre eu pergunto por eles, eu falei assim, para uma mãe, cadê fulano? Ela falou, ele está na laje, no celular. Mas sempre que ele está na laje, no celular, sozinho na laje, tudo escuro, por quê? E ela fala assim, é safadeza dele, é porrada que ele vai ter que tomar. Então, são coisas que os pais, muitas das vezes, não despertam no adolescente. Acha que ele é pirracento, acha que é burrice, acha que é malcriação. E você falou coisas aí interessantes, né? Que muitas vezes o ambiente que ele vive. Eu tive agora uma situação recente em Perotais, uma mulher se jogou do terceiro andar. O marido discutiu com ela, pressionando ela por uma situação, ela se jogou do terceiro andar, caiu, morreu. Então, são momentos difíceis. Aí eu te pergunto, minha pergunta é a seguinte, como é que um pai percebe no filho o início de depressão? Pronto, pergunta muito boa. Como é que o pai percebe no filho o início de uma depressão? Mudança de humor e mudança de comportamento. Quando um filho que era alegre, quando um filho que se interagia com a família, quando um filho
tinha um relacionamento saudável com as pessoas, e de repente ele começa a apresentar o inverso disso, né? Quando ele começa a ficar mais isolado, que nesse caso aí, quando muitas vezes está muito mais, porque hoje a tecnologia está prendendo muito as pessoas, entendeu? Então, a mudança de comportamento deve ser algo que os pais devem observar muito, principalmente em adolescência. Porque na adolescência já tem a mudança de comportamento devido ao período que está passando, período de transição. Mas é necessário olhar se aquele menino ou aquela menina que era alegre, que gostava de fazer as coisas, que gostava de ir para a escola, que gostava... Vamos pegar aqui no nosso mundo evangélico, né? Que gostava de ir para a igreja, gostava de ir para a mensageira, gostava de ir para o embaixador, que gostava de fazer isso tudo e, de repente, começa a apresentar que não quer. Se está dormindo muito, se está se queixando de dor de cabeça, se está se queixando de que não está conseguindo dormir, se mudou a sua condição alimentar, se gostava de fazer atividade física, de repente não gosta mais, isso deve ser visto. E deve sentar com esse adolescente para realmente saber o que está acontecendo. E dizer, olha, eu percebi a sua mudança, você agir assim, de repente está agindo assim, essa... Meu filho ou minha filha, o que realmente está acontecendo com você? E tentar extrair dele, né, o que está acontecendo e até convencer de inicialmente procurar um psicólogo, se a família tem condições, ou então procurar pelo SUS também, que tem lugares no SUS que faz atendimento psicológico, para que haja um resgate desse jovem ou dessa jovem antes que as coisas venham piorar. Então, prestar atenção nessa mudança comportamental, isso é imprescindível para ter um diagnóstico mais cedo. E outra coisa, observar que tipo de jogo ou que tipo de aplicativos eles estão usando no celular. Porque tem muitos aplicativos, como já teve, né, o mais recente, aquele Baleia Azul, e tem muitos aplicativos que são feitos por pessoas depressivas. E o que é que eles vão fazer? Passar as suas depressões através daqueles aplicativos. Então, isso é imprescindível. Observar o que é que seu filho e sua filha está acessando. Quais são os grupos que estão participando, como é que eles estão vivenciando aquilo ali, para poder ver o diagnóstico, tirar um diagnóstico. Muito bom, Silvana. Muito obrigada, viu? E você lembra de mim? Você é minha vizinha, né? Eu lembro de você. Você é filho de Roberto, né? É isso. Eu estava lhe conhecendo. Quando eu me vi assim, eu tirei aqui, eu conheci. Aí é bom saber dos aí, né? Para as partes da embaixada, esse conhecimento, esse discernimento, porque nós, como conselheiros, observamos atitudes que o pai não observa em casa. Gostei muito, Deus abençoe, viu? Amém. Graça e paz, amados irmãos. Eu queria só falar com os irmãos que o horário nosso já está se findando, mas aí, por essa razão, a gente não vai ter possibilidade de fazer mais perguntas. Porém, eu terei o prazer, mais uma vez, Silvana, doutora Silvana, para mim, minha irmã aí, mana. Doutora não, é só Silvana, viu? Para mim, eu chamo de doutora, hein, Cabelo? Não precisa não, só Silvana. Eu estou com um pouco humor hoje, eu vou chamar a doutora Silvana Cabelo. Então, a gente vai ter o prazer de lhe chamar novamente para tantas outras palestras que se referem a tantos assuntos relacionados à psicologia, certo? Então, eu quero, desde já, mais irmã, lhe agradecer muito, em nome de toda a organização dos Embaixadores do Rei, a Associação das Embaixadas de Salvador, a ENSAL, e dizer para a irmã que para a gente foi motivo de muito aprendizado e de muita alegria, né, estar junto, aprendendo da parte de Deus, através da vida da irmã,
nos trazendo essa maravilhosa palestra. Deus abençoe grandemente a irmã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter me ouvido. Eu espero que todos tenham sido edificados, entendidos. E se alguém precisar de uma psicóloga, eu estou aqui, é só entrar em contato que a gente ajeita tudo, viu? Deus abençoe mais uma vez e muito obrigado. Eu quero agradecer